Vou falar um pouquinho da relação do óculos e catarata. Eu vou dividir em três partes, assim. Antes de fazer catarata, ou de fazer cirurgia de catarata, logo depois de fazer a cirurgia da catarata e um tempo depois. Então, como é que é a relação para quem usa óculos, por exemplo? A pessoa vai no consultório do oftalmologista, tenta trocar o óculos e descobre que tem catarata. Qual é a recomendação? É não trocar, tá? Normalmente não trocar o óculos nessa fase, porque a catarata é uma limitação de transparência interna do olho. A lente intraocular ela está num estado de turvação, então ela não vai permitir que o óculos, mesmo que eu troque o grau, mesmo que eu faça ajuste, funcione adequadamente. Ele não vai funcionar bem. Então eu preciso de fato fazer o tratamento da catarata primeiro, né? Priorizar isso. Então o ideal é fazer a cirurgia e depois sim a gente vai conduzir, se precisar, fazer óculos. É interessante lembrar que muitas vezes depois de cirurgia de catarata, dependendo do implante escolhido, a gente não precisa mais usar óculos. Eventualmente precisa com menos necessidade e algumas vezes dispensa realmente o uso do óculos. Segunda questão, logo depois de operar a catarata, aí tem uma questão que é o seguinte, normalmente se opera a catarata em sequência, ou seja, primeiro um olho e depois o outro. Quando eu faço a cirurgia do primeiro olho, é natural que se tenha uma sensação um pouco estranha. Apesar da visão melhorar no olho operado, a sensação visual pode ser um pouco estranha porque eu tenho um olho operado e o outro ainda não. Então a sobreposição de imagens de um olho com transparência restaurada na cirurgia e o outro ainda com transparência comprometida vai ser um resultado estranho. Então as pessoas perguntam, mas se eu fizer um óculos tal, será que não melhora? Normalmente não. O óculos não consegue resolver essa sobreposição de imagens diferentes. Então o que nós recomendamos? Que se aguarde o segundo procedimento. O intervalo entre os olhos ele varia um pouco de serviço para serviço, mas pode ser algumas semanas normalmente. Então aí sim, depois de operar o segundo olho, se espera alguns dias ainda e aí depois, se for necessário, se pode fazer óculos. Lembrando que eventualmente não vai precisar. E quando realmente a pessoa quer fazer um óculos de qualquer maneira, que seria a terceira questão, né? Como fazer o óculos então depois de operado, depois que operou um olho, passou um tempo, operou o outro, fez a sequência de pós-operatório, normalmente se aguarda em torno de um mês mais ou menos, que é o tempo ideal, já tem uma cicatrização bastante definida, né? A gente então vai liberar, vai medir o grau, enfim, aí pode fazer óculos. Então, resumindo, antes de operar catarata não se deve trocar óculos, logo depois no pós-operatório imediato se deve esperar e num pós-operatório tardio pode fazer óculos normalmente sem nenhum problema, inclusive óculos solar, né? Inclusive óculos escuros sem problema nenhum.